Irmãos, essa semana é aquela nossa série, Os Últimos Dias de Jesus. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém de maneira muito simples, num animal que era um animal de carga e não um animal de montaria, no jumentinho. Na segunda-feira, nós analisamos a questão da figueira, né? Uma vida só de aparência. Na terça-feira, ontem, nós analisamos a questão da ida de Jesus, a sua última ida ao templo, lá em Jerusalém, onde ele nos impressionou com a oferta da mulher viúva. E hoje, mais uma vez, Jesus Cristo fala para a gente da sensibilidade das mulheres, porque a cena de hoje, ela é também uma pessoa que não queria aparecer, mas acaba roubando a cena. Quero convidar você para viajar comigo na palavra de Deus até Betânia. Betânia era uma pequena aldeia próxima de Jerusalém, onde Jesus é convidado para um jantar. Nesse jantar, irmãos, nós encontramos três personagens que de fato representam a humanidade, no presente e no passado, no presente e, se o Senhor não voltar em nossos dias, no futuro também. Três pessoas representavam aquilo que muitas vezes nos impede de ir até Jesus. Representavam tudo aquilo que às vezes impede o nosso momento até Cristo. Eu quero falar para vocês hoje, irmãos, dos três P: poder, papel e prazer. Poder, papel e prazer. Jesus Cristo foi convidado a entrar na casa de Simão. Simão era um fariseu, um homem que tinha sido curado por Jesus. Simão, ele era, vamos dizer, até uma boa pessoa, mas ele não era convertido. Simão era fascinado pelo poder. Poder. Simão queria posição. Simão queria poder. E para ter o poder, Simão era capaz de usar o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque estava aproximando a festa da Páscoa. Muitas pessoas vinham ali e ele pensou no jantar. Naquela época, um jantar não era simplesmente comer com alguém, mas era um momento de destaque. Vamos dizer, um jantar de gala, um jantar especial, onde Jesus Cristo era o convidado. E Simão não perdeu a oportunidade. Simão também convidou Lázaro, aquele homem que Jesus havia ressuscitado. Imagine, meu amigo Dileno, a mídia. Eu vou convidar aquele que ressuscitou e o ressuscitado na minha casa, o jantar. Só que aparece uma figura que não foi convidada. Uma mulher pecadora, uma mulher que tinha uma vida de prazer. Então, veja só, se Simão representava o poder, aquela pecadora representava o prazer. Mas tinha outra figura naquela sala que também representa, às vezes, os anseios humanos, sabe? Que era Judas. Judas era fascinado pelo papel, como diz o hispano, la prata, né? Então, de um lado, Simão, um homem que era um homem no destaque social, que buscava o poder; de um outro lado, uma mulher pecadora que queria o prazer; e de um outro que queria o papel, o dinheiro. Então, meus amigos e meus irmãos, vamos então até esse jantar. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Dali a 2 dias da Páscoa, era Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam prender Jesus. No verso 3, estando ele em Betânia, reclinou à mesa na casa de Simão, o leproso. Jesus havia curado Simão de lepra, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. De fato, irmãos,
aquela mulher roubou a cena, causando assim indignação e revolta a Simão. Ele não queria uma mulher pecadora roubando a cena na sua festa para aquele mestre da Galileia. Ele fez o convite a ilustres convidados e, de repente, uma pessoa aparece. Meus amados, o que aquela mulher menos queria era chamar a cena. Mas quando a gente ama, quando a gente faz algo por amor, é impossível não ser percebido. É impossível quando você ama e você não expressar esse sentimento. Havia gratidão no coração daquela mulher. Na verdade, aquele banquete era um banquete que ele tinha três recepcionistas. Um recepcionista, meus irmãos, estava participando do banquete da ingratidão, que era Simão. Um que estava participando do banquete da rejeição, que era Judas Iscariote, e uma mulher pecadora que participava do banquete da graça, da aceitação. Um aceitava, o outro era indiferente e o outro rejeitava. Essa é a conduta do ser humano quando recebe um presente. Um presente você pode receber, um presente você pode ignorar, ou você pode dizer não, você pode não aceitar. E é assim sempre a resposta do ser humano para a graça de Deus. Ou nós damos a devida atenção a esse banquete da salvação, ou nós rejeitamos, ou simplesmente nós ignoramos. Então, veja que a conduta dessas três pessoas não é diferente da conduta da humanidade. A salvação, alguns são indiferentes, são pessoas que às vezes são boas. Então, veja que nós temos pessoas que vão adorar a Deus porque de fato querem adorar em espírito e em verdade. E nós temos aqui, irmãos, três pecadores. Nós temos uma pecadora que ela tem a vida exposta. Nós temos um pecador que tem a vida secreta, que é Judas Iscariote. E nós temos um pecador que é indiferente às coisas de Deus. Aquele que às vezes usa as boas obras pensando de fato que pode agradar a Deus. Então veja que nós podemos dizer que Simão era aquele que queria agradar a Deus à sua maneira. Se eu der uma festa para Jesus, tem gente que pensa que se fizer algo por Jesus, já está garantindo a salvação. É de fato viver de folhagem, sabe? As nossas boas obras, segundo a palavra de Deus, não passa de um trapo de imundície. Então, Simão, ele queria um favoritismo. Eu dou visibilidade, eu faço algo para Jesus e então eu recebo a minha recompensa. Veja só que faça cruel, prezado irmão. No entanto, Judas Iscariote, ele usava a religião em benefício próprio. De fato, a Bíblia diz que ele era uma, uma pessoa que havia saído do mundo, mas o mundo não havia saído dele. Judas, ele amava o dinheiro. E nessa vida, irmãos, nós aceitamos ou rejeitamos a salvação, ou simplesmente ignoramos como fez Simão. Quando Simão começou a hostilizar aquela mulher, Jesus Cristo disse: Olha, Simão, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, você não me recebeu com ósculo santo. Ou seja, contextualizando nos dias de hoje, eu cheguei na sua casa, você não me cumprimentou, você não me deu um abraço, você não apertou a minha mão. Simão, quem muito ama, muito é agradecido. Quem muito ama, expressa esse sentimento. Então, veja, meus amados irmãos, que nós temos aí três pessoas. Uma pessoa que amava o poder. Ele fazia tudo pelo poder. E hoje não é diferente. Eu não sei se o poder é o seu ponto fraco. Eu não sei se você faz tudo pela visibilidade, pela fama. Eu não sei se você busca realmente um reconhecimento, uma aceitação social. Esse era, de fato, o grande mal de Simão.
ele não era uma má pessoa, mas ele não era convertido. Ele não era convertido ao Senhor. E por não ser convertido ao Senhor, ele imaginava que sempre podia ganhar algo de visibilidade, de fama, e naquela ocasião, dar um jantar para Jesus iria atrair muitas pessoas, mas de fato acabou atraindo quem ele não queria que estivesse presente. Quando você olha para Judas Iscariote, você percebe que ele estava tão perto de Jesus, mas totalmente perdido, tão distante. Tem pessoas, irmãos, que buscam o evangelho, mas o evangelho é o evangelho de móveis, imóveis e automóveis. Tem pessoas que buscam o evangelho porque elas querem, de fato, melhorar de vida. Veja que, às vezes, nós nos apegamos tanto aos bens materiais que nós usamos expressões como, por exemplo, assim, eu estou com o pneu baixo, né? O meu pneu está baixo, o, a minha direção não tá bem, o, o meu óleo baixou, como se o carro fosse uma dimensão de você. Você não está com pneu, você não tem pneu. Quem tem pneu é o seu carro. Então, às vezes, nós amamos as coisas. Simão amava o poder. Judas Iscariote amava as coisas. Mas talvez você seja, pastor, daquele que ama o prazer. O prazer realmente é algo dado por Deus, mas quando a gente perde o controle, a gente traz muito sofrimento para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. De fato, aquela pecadora, ela tinha realmente desfeito muitos lares. Ela era uma mulher que vendia o seu próprio corpo. Então, para ela, o prazer era tudo. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que tem, de fato, essa forte tentação. Simão, o poder. Judas Iscariote, o papel. E aquela mulher pecadora, o prazer. Às vezes, irmãos, o prazer, às vezes o papel e às vezes o poder faz com que pessoas façam coisas que a gente chega a duvidar. E, de fato, ali naquele banquete, nós encontramos esses três personagens. E veja que a graça de Deus para Simão era, de fato, ignorada. A graça de Deus para Judas Iscariote era rejeitada, mas a graça de Deus para a mulher pecadora era aceitada. Veja que, de fato, aquela que aparentemente parecia estar mais distante, acaba ficando mais próximo de Jesus. E aqui o que me chama a atenção, irmãos, é a sensibilidade de Jesus. Se, se no coração de Simão habitava o poder, se no coração de Judas Iscariote habitava o papel, o dinheiro, se no coração daquela jovem habitava o prazer, no coração de Jesus habitava a piedade. Jesus Cristo tinha compaixão, e ele tinha empatia, e ele tem por cada um de nós. Eu quero perguntar para você, e não precisa me responder, mas tenta responder para você mesmo, como você trata aqueles que são pecadores de maneira explícita. A Bíblia diz que Jesus, ele comia e bebia com pecadores, de fato, ele atendia às necessidades daquelas pessoas. O que nós temos feito, irmãos, pelas pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas pessoas que são marginalizadas, as pessoas de rua, os drogados. Jesus Cristo, ele, onde tinha uma alma necessitada, ali estaria o seu braço, o seu apoio e a sua empatia. Como é a nossa atenção àqueles que necessitam? Como tem sido o acolhimento daqueles que são carentes e necessitados da graça de Deus? Jesus Cristo, ele olha para aquela mulher com amor, com compaixão. E veja que para aquela mulher, ela automaticamente, não mais o prazer, não mais o poder e não mais o papel, mas Jesus Cristo passa a ser, de fato, o centro da sua vida. Então, aquela mulher, ela passa a adorar o Senhor, a amar o ser humano e a usar as coisas. Exatamente isso que acontece quando o coração é regenerado.
Quando a graça de Cristo invade o nosso ser, e aquela mulher, irmãos, ela estava preparando o corpo de Jesus, o corpo do Salvador, para que ele fizesse o sacrifício por cada um de nós. E ele disse assim: onde esse evangelho for anunciado, também o ato dessa mulher será lembrado, e nós, nessa madrugada com Deus, estamos lembrando o ato de uma pessoa, sabe? Aqueles que pecam publicamente, às vezes, são pessoas que têm o coração partido, são pessoas que têm o coração dilacerado e necessitam da graça de Cristo. São pessoas que precisam que nós demonstremos o amor de Jesus Cristo em nosso coração. O que nós temos feito por essas pessoas? O que a igreja tem feito por elas? Será que nós temos ouvido o grito daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão na rua, aqueles que carecem do pão? Será que, de fato, a graça de Deus é abundante em nosso coração? Ela pegou aquele perfume que representava tudo que ela possuía. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor envolve entrega. Quando a gente ama, a gente entrega. Quando a gente ama, nós demonstramos muito mais do que palavras, mas com atitude, porque o amor envolve atitude. E assim foi com aquela mulher, quando a graça de Cristo alcançou o seu ser. E ali naquele banquete, aquela que a gente esperava que não fosse roubar a cena, acabou realmente chegando num canto ali sem querer chamar a atenção, mas quando ela abriu o perfume tomou conta daquela sala. Se nós amarmos a Jesus Cristo, o perfume do amor vai tomar conta do nosso ser. Se nessa madrugada a nossa ação for a ação daquela mulher, em vez de escolher o prazer, irmãos, em vez de escolher o papel, em vez de escolher o poder, que nós possamos escolher a misericórdia de Deus essa manhã, a sua piedade, a sua compaixão, assim como o perfume daquela mulher encheu a sala, que nós possamos ser o perfume de Cristo para todas as pessoas. Sabe, queridos, o que o amor não fizer, nada fará nessa vida. Nós precisamos realmente ser mais sensível àqueles que sofrem. Eu me recordo com muita alegria do começo do meu ministério. Eu fui pastor de uma jovem numa igreja grande, sabe? Uma igreja bem grande, bem expressiva. E aquela jovem era diretora de todos os jovens da igreja. E ela começou a namorar com um rapaz que era gente boa, mas que não pertencia à nossa fé. E eu resolvi realmente, sabe por quê, irmãos? Porque o amor envolve risco. Cada vez que você ama alguém, você corre risco. Eu coloquei a mão no ombro daquela jovem e disse: olha, as pessoas da igreja estão pedindo que você saia do carro. E, na verdade, o estatuto diz que você deve sair do carro. Mas eu pedi um voto de confiança à igreja e eu te dei 3 meses para você tentar resolver essa situação. 3 meses para você sair dessa situação desconfortável que você está. Irmãos, e aquela jovem olhou para mim e disse assim: mas, pastor, o senhor fez isso. E quando foi no outro dia de manhã, ela ligou para mim e falou assim: pastor, eu não vou deixar o senhor sofrer sozinho, porque eu fiquei pensando a noite inteira e eu já liguei pro rapaz e eu acabei o namoro, sabe, pastor? Eu não quero namorar com um cara que não é da igreja, não. Então, o que é que eu quero dizer para vocês, irmãos? Ame, porque o amor transforma. Ame. Às vezes é mais fácil a gente dizer para as pessoas o que elas não devem fazer, mas às vezes a gente não mostra como elas devem agir. É muito fácil você dizer o que está errado, mas às vezes é mostrar na vida o que está certo. E é exatamente isso que Jesus Cristo fez naquele jantar. Ele podia ter expulsado aquela mulher, mas se ele expulsasse aquela mulher, o prazer, as suas feridas da alma, iria tomar conta do seu ser. E Jesus Cristo acolheu ela com muito amor e com muito carinho, assim como nós devemos acolher os pecadores. Acolher não quer dizer um amém para uma vida desregrada, não. Mas acolher quer dizer: você não está só, eu estou contigo, eu te ajudo, conte comigo, eu estou aqui para te ajudar, você não está só, eu estou contigo. Uma coisa é dizer o que é errado e não fazer o que é certo.
E, às vezes, bater, qualquer um sabe bater, mas amar é para quem nasceu do céu. Eu não sei se você lida com situações dessa natureza, de alguém que ama o dinheiro, alguém que ama o poder, alguém que ama o prazer, mas que, de fato, no acolhimento, de fato, no amor, o amor ele transforma, o amor muda as vidas, assim como Jesus Cristo, olhando para aquela mulher e na sua ação ela foi transformada, que o amor de Deus também nos alcance nessa manhã. Aquele jantar foi um jantar realmente que alcançou não somente aquela mulher, mas os corações de muitos judeus que estavam ali presentes. E o amor tem feito essas coisas, irmãos. E que esse vaso de alabastro, esse perfume que perfumou aquela sala, que perfume a nossa vida nessa manhã. Nós iremos ouvir agora uma mensagem musical que eu gosto bastante. Eu vou pedir aqui a nossa secretária que ela coloca para a gente aí, para a gente finalizar nessa manhã com essa linda canção. E que o amor de Cristo esteja em nossos corações. Vamos meditar nessa canção para honra e glória do nosso Deus. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. E quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe
deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quantos querem se colocar aos pés de Jesus nessa manhã com Deus? Eu quero me colocar aos pés de Jesus. Pastor, eu quero ser esperança. Eu não quero ajudar a condenar. Eu quero ser um vaso de transformação em nome do Eterno. Eu quero, de fato, ser uma bênção na vida daqueles que sofrem. Você quer tomar essa decisão? Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Senhor, porque aquele banquete lá em Betânia foi o banquete da salvação. E nós não queremos, ó Deus, não queremos que o prazer, não queremos que o papel, o dinheiro e não o poder, mas nós queremos a piedade de Cristo em nossa vida. Assim como o Senhor nos salvou, que nós possamos ajudar a salvar outros para a glória do teu nome. Abençoa teus filhos, Senhor. Levanta minhas mãos para pedir uma bênção sobre cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus. Abraço apertado.